Um pequeno aviso, o áudio do João saiu meio que baixo demais, um pouco. Então se vocês ouvirem o áudio dele, vai sair meio travado e baixinho. É isso, fiquem com o vídeo. Vamos começar aqui. Olá, olá a todos. Mais um podcast neste canal. Eu sou o João. E eu sou o Pedro. E vamos que vamos. Uma entrevista aqui neste canal. Ele fez PhD em ciência médica. Ele veio falar com a gente de um assunto pouco falado neste ano, né? Que é a pandemia de vírus. Seja bem-vindo, Felipe Nogueira. Tudo bem, cara? Tudo bem, obrigado pelo convite. Para poder ajudar aí, esclarecendo algumas coisas, divulgação científica. Bora. Já quer fazer uma pergunta, Pedro? Que começa. Você começa, vou estudar aqui a pauta. Cara, você espera uma vacina de Covid-19 no começo de 2021? Olha, se você me perguntasse isso algum tempo atrás, a minha resposta seria que eu seria cético. Eu acho que agora, não sei se vocês ficaram sabendo, a Pfizer já completou o número de casos esperados, né? Eram 150 pelo menos, se não me engano, 164 para a Pfizer, né? E já bateu 170, com uma eficácia de 95%, perto disso. E nas próximas semanas deve entrar com uma aprovação de uso emergencial pela FDA, né, que seria equivalente a aviso americano. Então, eu acho que agora, assim, pelo menos lá nos Estados Unidos, né, nesses países que, pelo que a mídia divulgou, já estão com acordo, já tinham com acordo prévio com a Pfizer, vai ser uma questão de logística, né? Assim, ainda é um problema. Por quê? Porque essa vacina da Pfizer, né, a vacina, na verdade, desenvolvida pela BioNTech, ela precisa ficar mantida a menos 75 graus, menos 75, 80 graus. As nossas vacinas atuais não precisam dessa exigência toda. É uma vacina de RNA e o RNA degrada muito rápido, né? E eu acredito que a Pfizer e a BioNTech vão fazer testes de estabilidade em temperaturas mais baixas, né, para ver se a vacina continua estável, né, numa temperatura, desculpa, mais alta, né, em temperatura mais alta. Né? Agora, até que isso tudo, até entrar com pedido, a FDA aprovar, o artigo vai ter que ser publicado, provavelmente, né? A gente já está aí, né? 10 dias, a gente já está em dezembro, né? Então, assim, o que você chama de início de 2021? Primeiro trimestre? Primeiro trimestre acho possível. Janeiro, eu ficaria muito feliz se acontecesse. Mas acho um pouco rápido, assim, por toda essa logística, entendeu? A aprovação da FDA chegando, o artigo sair. Então, eu acho que a gente está muito próximo de ter alguma vacina. A Moderna também já tem uma eficácia na análise interina muito boa. Eu acho que a gente está agora com uma boa esperança de sair dessa pandemia o mais rápido possível. Entendi. Os primeiros, tipo, os países maiores, eles vão ter primeiro acesso. Assim, o CEO da Pfizer, se eu não me engano, foi entrevistado aqui por uma mídia brasileira, onde disse que, por exemplo, ele citou o Chile como exemplo, né, que o Chile fez um acordo com a Pfizer para comprar o lote da vacina se ela fosse eficaz. Só que o Chile também comprou outras fabricantes, né? E aí assim você tem várias estratégias, tipo, você aposta em várias, se pelo menos uma delas for ok, né, for eficaz de alguma maneira, você tem aquelas opções ali, né? E parece, assim, a mídia disse que o Brasil não entrou nesse primeiro acordo com a Pfizer. Então, pensando para o Brasil, que ainda tem a questão da temperatura, a gente é um país com temperatura alta, um país amplo território, com grande população, como é que a gente vai distribuir essa vacina se de fato esse estoque a menos 75 graus de fato for uma exigência? É bastante complicado. Isso é até para o país de primeiro mundo, tá? Também na viagem, né? Sim, exatamente, né? Tudo isso é um problema, né? Assim, a Pfizer disse que fez uma caixa, né, para poder facilitar no transporte e tal. Vamos ver o que eles vão dizer no próximo dia, né? Eu acho que o primeiro passo aí é vir a aprovação, né, e ver se eles conseguem alguma coisa de distribuição mais fácil do que essa exigência de uma temperatura tão baixa assim, né? Entendi. Tem uma pergunta, Pedro? Pedro? Ah, tá. Você mora no Brasil? Você nasceu aonde? Qual é a Eu sua moro no Rio de Janeiro. Eu moro no Rio de Janeiro. Janeiro? Moro no Brasil, sempre morei no Brasil.
Nasceu no Rio No de Rio de Janeiro. Janeiro. Nasci no Rio de Janeiro, sim. Vocês estão aonde? Rio A gente também é do Rio de Janeiro. de Janeiro também? Ah, mas já. Desculpa aí. Pode fazer a pergunta aí, Pedro. Felipe, quando começou esse isolamento social, esse lockdown, cara? Quando começou isso, cara? Como você se sentiu? Tipo assim, a coisa do coronavírus, todo mundo se indo tal. E de vez em quando alguns estão, tipo, cagando para vão fazer aglomeração pra praia, fazer bota pra caralho em qualquer lugar, loja, shopping. Como é que você sentiu isso? Como isso começou e em relação a essas pessoas que aglomeram? Complicado, né? Assim, eu não gosto de julgar a decisão dos outros, né? Porque a gente está, né, se entrar aí um ano de pandemia, desde que começou na China, mais ou menos, e você pedir para as pessoas ficarem em casa por um ano é bastante tempo. O ser humano tem necessidades sociais, psicológicas, e você ficar em casa desde trabalhar. Eu estou trabalhando de home office desde março, final de março, quase abril, e realmente é cansativo, entendeu? Agora, é o que o diretor da MS falou, né? Ele cita que a gente está cansado do vírus. Estamos mesmo, mas ele não está cansado da gente, né? O fato da gente estar cansado não é uma proteção para a gente. Eu acho que as pessoas deveriam pesar um pouquinho melhor do que elas fazem. Praia é muito complicado, shopping é muito complicado, muita aglomeração. Restaurante, por exemplo, né, que a pessoa senta fechado, ambiente fechado, com ar-condicionado, é complicado. Saiu um estudo recentemente aí que mostrou que restaurante seria uma das primeiras, restaurante com toda a capacidade, né? Seria uma das primeiras fontes de aglomeração que favorece uma grande transmissão. Então, todo o cenário que a gente está vivendo é complicado, né? Só o fato de você ter que exigir um tipo de isolamento já é muito difícil, né? Você vê alguns países que fizeram um isolamento muito agressivo no início, que conseguiram controlar e hoje estão muito bem, né? Como, por exemplo, Nova Zelândia. É um país educado, com uma educação, a população entende e tal, meio que comprou a ideia né, da primeira-ministra, da presidente e tal. Mas, assim, como é que a gente pode educar a população e também tem um fator deles? Eles precisam ficar isolados, né, para proteger todo mundo. Será que quando a pessoa sai de casa, ela está realmente entendendo que ela está se colocando, ela e uma pessoa que ela gosta, em risco? Ou é do tipo, como a gente sempre tem um pouco, não, isso não vai, eu não vou pegar, eu não vou adoecer. Entendeu? Porque isso é normal as pessoas pensarem assim, né? Cara, literalmente o que você falou tá certo. Bom, também tem mais aqui uma pergunta. Sobre a segunda onda do coronavírus, quando basicamente a primeira onda havia acontecido, o pessoal achou que estava tranquilo, tá pouco assim. A segunda onda, o que tu achou, cara? O negócio assim Ah, piorou, começou a ah, cair demais. sem dúvida nenhuma, a gente agora está em outros países, né? A gente está batendo recorde diário de casos, né, no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil, a gente sempre teve um pouco atrasado em relação às ondas, né? Quando estava batendo lá na Itália, aquele 700 mortes diárias na primeira onda, a gente ainda estava tranquilo, a gente estava começando a entrar em isolamento. Então, esses efeitos, né, que eu espero não cheguem aqui como chegaram lá, mas eu acho difícil, dado como você mencionou, se a gente for aqui no Leblon de noite, parece que é vida normal. Muita aglomeração. Isso aí, o vírus transmite pelo contato físico, né? Transmissão de gotícula. Né? O pessoal aglomerado, gotícula vai transmitir, vai aumentar o número de casos. Eu tenho poucas dúvidas de que a gente já está vendo aumento de casos, tá? Tanto em São Paulo foi motivo de notícia recentemente, porque tem pesquisadores que estão acompanhando os números de São Paulo que publicaram dizendo, estamos vendo um aumento de hospitalização, aumento de internação por causa de Covid, e alegando que o governo de São Paulo estava tentando não divulgar essas notícias, e parece que agora, depois de uma ou 2 semanas, uma semana e meia, eles divulgaram que de fato aumentaram as hospitalizações. Eu acho que no Rio de Janeiro vai seguir igual. Se a gente vai ser igual à primeira, eu espero muito que não. É difícil dizer, mas assim, os outros países estão indo muito ruim, né? Eu acho que isso daí que maquiaram um pouquinho, eu acho que é porque eleição. Eu também acho. A gente não, eu acho que a gente nunca vai saber, mas eu acho que a eleição foi um grande determinante, né?
Se você fala para a população que está aumentando o número de casos perto da eleição, a população provavelmente vai decidir não votar. E aí os políticos ficam sem o trabalho que eles querem, né? E na sua opinião, essa segunda onda que pode tal, você acha que, sei lá, pode ser que nem essa última, pior, pode ser melhor? Foi o que eu falei, né? Você perguntou se a segunda onda seria pior do que a primeira, é isso? Poderia ser igual? O que eu acho que pode acontecer é o seguinte: eu acho que mesmo ela sendo pior em número de casos, eu espero que em número de mortes ela não seja. Né? Primeiro porque a gente tem um tratamento já que, pelo menos em pacientes graves, né, internados, é eficaz, reduz bem a mortalidade, né, um corticoide. Então, a gente já documentou isso, já tinha documentado isso desde já tem um tempo, mas agora o uso já está mais. E acho que a própria ansiedade ali dos hospitais, da equipe médica em lidar com a doença, já está um pouco mais. Eles já aprenderam a lidar com a doença, já não é uma coisa tão nova. A mortalidade, eu espero muito que não chegue, né, como foi, né? Mas, assim, só tem uma coisa: eu não sei se depois da eleição do segundo turno, os nossos governos vão emitir algum tipo de medida restritiva de novo, né? Voltar a alguns níveis. Né? Se talvez a gente voltar ao nível de restrição, a gente poderia, né, segurar um pouco, e aí, de novo, a gente sempre fica incerto o que vai acontecer. Né? Tem que acompanhar quem está modelando a epidemia com simulações, né? Modelos epidemiológicos, com níveis de isolamento, né? Você varia o nível de isolamento e vê quais são essas previsões, mas é aquilo, desde o início da pandemia a gente viu muitas notícias sobre esses modelos, e os modelos acabaram que, mais que eles tentaram fazer o melhor, não foram muito precisos, né? Nisso. Talvez hoje a gente conseguiria uma precisão um pouco melhor, uma acurácia um pouco melhor. Né? É, Mas... que no começo ninguém conhecia o vírus, ninguém sabia, né? Uhum. Agora passou, né? A primeira onda. E o próprio aprimoramento dos modelos, né? Você vai entendendo melhor como é que funciona o tipo de transmissão e você vai conseguindo ter modelos mais precisos, né? Eu estou há um tempo sem ver essas pesquisas de modelo, assim, né? No início elas ficaram muito famosas, aquele do Imperial College, que, né, 1 milhão de mortos, 2 milhões de mortos, assim, um número alto e tal, né? Associaram com Attila aqui, que ele teria dito esse número, enfim. Eu recentemente eu tô sem ver esses números. Confesso que tem um tempo que eu não vejo quais são essas previsões. Né? Entendi, entendi. Tem alguma pergunta, Pedro? Bom, eu queria saber sobre a sua opinião sobre o tratamento do coronavírus, cara. Como é que, tipo, tem sido basicamente esse tratamento, na sua opinião? Porque, tipo, até onde eu sei é, tipo, ficar basicamente fora de casa, de vez em quando longe das pessoas, ou até menos se isolar em algumas clínicas de combate ao coronavírus. E de vez em quando você tem que tomar cloroquina, daquele meme lá do Bolsonaro, com a cloroquina. Isso. Qual a sua opinião dos tratamentos aqui no Brasil e fora do mundo? Olha, eu acho que a gente entrou numa seada política nessa relação do tratamento. E isso está aí caminhando para a vacina também, infelizmente, né? A cloroquina, a minha posição é o seguinte: minha posição é que um tratamento médico, você precisa ter evidência de que o benefício supere algum risco. Né? E lá atrás, quando começaram a divulgar a cloroquina, a gente não tinha isso. A gente não tinha para nenhuma condição. Então, para nenhuma delas, né? Que acabaram que os médicos ficaram testando sem evidência, desde corticoide, que hoje a gente sabe que tem um eficaz, mas eles prescreviam sem ter evidência ainda. Em outras doenças, o corticoide aumentou a mortalidade, como no caso da influenza, como no caso da gripe. No caso da SARS, ele também piorou, ele diminuiu a clearance viral. Então, a pessoa que tomava corticoide ficou com o vírus por mais tempo. Então, e na influenza o dado ainda é pior, né? Aumento de mortalidade da doença. Então, assim, o corticoide é um caso interessante, porque você poderia dizer que existia razão tanto para prescrevê-lo quanto para não prescrevê-lo.
E é por isso que a gente precisa de estudo, porque o nosso pensamento de plausibilidade do que um remédio vai funcionar e qual não vai funcionar, a gente muitas vezes se engana. Então, hoje, o que a gente sabe é o seguinte: o tratamento eficaz mesmo é a dexametasona. Isso foi demonstrado num estudo em inglês, né, o Recover, e eu acredito que já virou tratamento padrão no mundo inteiro. Esse seria o único que mostrou que teve demonstração de salvar vidas, de redução de mortalidade. Aí tem aquela medicação americana, o tal do Remdesivir, que teve um efeito relativamente pequeno, né, melhorou o tempo de recuperação de 15 para 10 dias, né, mas não reduziu a mortalidade de forma estatisticamente significante. É um remédio super caro, né, e a gente não sabe se adicionar o Remdesivir ou dexametasona tem um efeito maior do que o que a dexametasona já faz. Então, aqui no Brasil, a gente está uma iniciada do tipo, parece que temos ondas de tratamentos milagrosos, começou com a cloroquina, e aí ivermectina, aí tem nitaxosanida, que também é outro vermífugo, que teve um estudo do Ministério da Saúde que financiou, um estudo bem ruim. Então, assim, eu acho que o tratamento deveria ficar por conta de pesquisadores descobrirem qual é o melhor. Eu acredito que tenha um que a gente precisa da resposta que eu saiba a gente não tem. Se anticoagulante, por exemplo, ajuda, de fato, se a gente tem evidência para anticoagulante, apesar de que existe prescrição de anticoagulante, mesmo sem a evidência ainda. Deixa eu ver se vocês, por evidência, vocês entendem que eu estou falando de ensaio clínico randomizado, né, controlado. Tô me entendendo. Mais uma dúvida aqui, uma questão aqui, que eu, pessoalmente, né, não na pauta. Posso falar, senhor Nogueira? Pode, claro. Cara, essas pessoas que sempre vão aglomerar, sempre vão cagar pra, como é que diz mesmo, lockdown. Essas pessoas, tipo, parece que não têm muito importância com o outro ser humano. Porque, tipo, com esse vírus, literalmente mata. Você pode ter duas opções: sobreviver ou morrer. No caso, as pessoas estão muito pegando aqui no Brasil e poucas estão morrendo. No mínimo são 253 mortes por dia aqui no Brasil, ou a mais. Eu me esqueci. Mas, tipo, na sua opinião, cara, como é que essas ruas são? Como é que devia as autoridades alguma coisa? É porque parece que eles nunca ativam. O final da sua pergunta deu uma cortada para mim. Você poderia repetir? Tipo, as autoridades que nunca dão uma solução. Essas pessoas vão aglomerar e eles falam, tipo, fica em casa e tal, mas, tipo, eles não dão uma multa, não parece, não demonstra. Como é que fica a sua opinião sobre isso, cara? Essas pessoas que, tipo, cagam pra pandemia, cagam pra isso. Tá bom, deu uma pequena interrupção aqui. Pequena. Mas bom, onde estávamos mesmo? Bom, Felipe, as pessoas que basicamente que ficam ignorando essa quarentena, isso tudo, cara, como é que você se sente em relação a isso? É aquilo que eu falei na outra pergunta, né? É difícil julgar, né? Mas eu acredito que as pessoas não estão tomando decisão da forma mais racional possível, né? O ser humano, apesar de tá enfrentando uma pandemia séria, o ser humano tem necessidades sociais, psicológicas e tal. E você ficar em casa, né? Muitas pessoas Não moram é sozinhas. uma coisa muito confortável para o ser humano, cara. Não é Mas, tipo, ainda mais brasileiro, talvez, né? A gente poderia talvez fazer essa distinção do povo brasileiro, um povo bem, né, bem social, né? Sempre carioca, então todos nós somos. Sempre gosta de um bar, de uma confraternização, né? cara, Então, mas, tipo, nesses momentos, dando a minha opinião, tipo, vai ficar mesmo em casa, tal. Até os grupos de sim, eu risco, que são os concordo. idosos, saem na rua, porque, tipo, esse vírus mata. Tipo, você só tem dois vírus. Ou você procura se tratar, ou senão você pode aceitar a morte. Em média, acho que no Brasil morrem 253 por dia, por hora, não sei. Mas, É, tipo, todo dia, mais ou menos isso. o pessoal, tipo, não liga muito pra isso. Aí tá chegando a Natal, o pessoal já comemora, sendo que chegou. O pessoal ainda tem que se concentrar isso, que ainda tá rolando o coronavírus, o pessoal rindo e os casos estão aumentando. O Com Brasil, acho certeza. que é o terceiro maior. Fala.
Sim, com certeza. Né, quando a gente tenta comparar com outros países, né, você percebe que a população entende um pouco desse compromisso de ficar em casa, né? Mas assim, de novo, para alguns outros países, talvez povo nórdico seja mais fácil isso. Lugares como a Suécia, por exemplo, o número de pessoas que já vivem sozinho, né, que moram numa casa sozinho já é muito alto, né? Então, aqui no Brasil tem todas essas dificuldades, né? Mas assim, você até chegou a mencionar, acho que antes de a gente voltar a gravar, sobre, por exemplo, multa. Teve alguns países que colocaram isso, né? Mas aqui eu Cara, acho que até essa questão de multa poderia entrar numa decisão, uma discussão política, né, grande, né? Do tipo, o governo está multando, a gente não tem nem a liberdade para sair de casa mais e tal. Algumas coisas a gente vai precisar sair, né? A gente precisa comprar um remédio, a gente precisa comprar ir no mercado, a gente às vezes pode ter entrega, enfim, mas muitas pessoas precisam ir, é mais rápido, enfim. Né? E nesse caso isso, cara. a gente tem que, né, não tem jeito, mas assim, tudo que não for essencial, o que as pessoas puderem reduzir e não saírem, ficarem em casa, isolados, e se tiverem que saírem, se protegerem com o uso de máscara, né, a gente tem que fazer esse tipo de recomendação, não tem como. Né? A gente não Verdade. sabe quando a vacina vai chegar no Brasil, né? Se vai ser qual delas, quais vão chegar, se vão ser mais de uma, né? Até, como você mencionou, a vacina vai primeiro para o grupo de risco, né? Então deve ir para primeiro profissional de saúde, depois para idoso. Então, até você de fato estar com uma boa parcela da população vacinada, né? Vai demorar, entendeu? Até ter o plano de vacinação, né? Eu acho que 3 meses de tempo mínimo para que isso aconteça, né? Infelizmente. Então, como é um vírus que transmite de pessoa para pessoa, né, eu acho que você falou uma coisa primordial, né? Passa muito da consciência de cada um e a gente deveria ter um pouco mais de consciência que quando eu vou na rua, né, para algo não essencial, eu exponho tanto a mim quanto os membros, meus amigos e famílias que eu posso viver junto ou encontrar, como outras pessoas que estão na rua, né? Então, quanto mais a gente ficar em casa, se preservar com o uso de máscara, né? E assim, igual você comentou, muitos países estão torcendo para que a vacina venha como salvação, né? E não vai ter outra maneira para alguns deles. O Brasil provavelmente vai ser um deles que não vai conseguir controlar. A Europa também, pelo número de casos na segunda onda, não conseguiu controlar. Estados Unidos também está com um número de casos muito alto. Mas se a gente olhar alguns outros países, você vê que seria possível controlar. E por controlar diminuir o número de casos, assim você diminui o número de mortes. Nova Zelândia fez um trabalho brilhante, né, com medidas restritivas, mas se você toma medidas restritivas, agressivas, bem no início, com poucos casos, e aí, além disso você faz uma coisa que, pelo menos no meu conhecimento, aqui no Brasil foi muito pouco, né, teste e rastreamento de contactante, você consegue saber onde está o seu problema. E aí você isola o seu problema. Né? Olha, eu descobri que essas pessoas estão doentes, estão infectadas, então essas não podem sair. Né? A gente precisava de um programa desse, né? Bem implementado, à escala federal, né? E a gente não tem. A gente demorou muito a ter teste lá no início da nossa primeira onda. Né? A gente lembra, eu não sei se vocês passaram, o teste estava levando semanas, assim, inúmeros dias para poder ter um resultado de um teste. Né? E, por exemplo, em pacientes internados, às vezes você precisa repetir o teste, porque vem o primeiro vem negativo. Então, imagina o controle até para quem está lá trabalhando. Eu acredito que hoje isso já está melhor. Tá equilibrado, por assim dizer, cara. E nessas questões da multa que você falou, tipo, o ser humano vai, tipo, as pessoas não percebem, tipo, necessidade para sair na rua, para, tipo, quiser um mercado, tipo, problema, uma conta, tal, vai ser necessário. Na minha opinião, só desce multas quando for necessário. Tipo, a pessoa vai no mercado, pessoa massa, alguma coisa, não dá multa, mas desde que vá e vá a casa. Agora, se a pessoa vai ficar, tipo, na rua conversando, vai querer sair, abraçar as pessoas e tal, no mínimo uma multa já seria necessária, saca? Mas, tipo, eu não sei se isso ainda tem aqui no Brasil, ou o pessoal não quer mesmo, cara. Eu acho que a questão aí, né, isso estava acontecendo no início, né, o governo, de certa maneira, incentivando, né, as pessoas a ficarem em casa, e agora o governo, tanto os governos
né, mais dos estados e tal, foram aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, Crivella, com a Prefeitura do Rio, foi afrouxando em fases, né? Eu acredito que esse afrouxamento foi muito rápido, ele poderia ter segurado um pouco mais tempo, né? E vamos ver como é que eles vão agir, né, após a eleição. Acho que a eleição é uma peça-chave para a gente entender se os políticos vão ter algum tipo de decisão para voltar à restrição. Porque é aquilo, né? Ninguém quer uma restrição muito grande. Às vezes a gente precisa, mas a gente também não adianta, assim, quando você tem muitos casos, você não tem para onde correr, mas a sua restrição exagerada não vai ser tão eficaz se você tivesse feito ela alguns dias antes, entendeu? Algumas semanas antes, quando você não estava tão ruim. Quando você está com um crescimento muito alto, você não tem para onde correr, mas seus casos vão continuar subindo, porque o seu problema está ali há um mês, né, dos casos para aparecer, uma semana, duas, três, entendeu? Cara, entendi. Entendi. Cara, você tava falando. Tá me ouvindo aqui? Tá me ouvindo? Tá chovendo? Alô? Sim. Alô? Pode falar aqui? Pode? Tá me ouvindo? Vou falar aqui. Cara, voltou bastante coisa aí. Tudo Alô, menos a João? escola. Você acha que deveria ter os tais? Porque voltou praticamente tudo menos escola. É uma decisão complicada, né? Isso tem sido amplamente discutido por especialistas, né, no mundo inteiro, e a opinião eu vejo que é divergente, né? Assim, de certa forma, a escola, você só com criança, né? A criança não tem tanta doença assim quanto os adultos, mas ela de fato pode transmitir o vírus, né? Para os adultos e até idosos, avós, pais, enfim. Assim, se nós formos pesar o que é essencial do que não é, como a gente estava naquele papo, certamente a escola me parece mais essencial do que um restaurante, né? Do que você educar nos nossos filhos, nossa sociedade do futuro, é mais importante do que a gente hoje e jantar, por exemplo, né? Ou almoçar na rua, entendeu? Então, em termos de essencial, eu vejo a escola como prioritária do que academia, do que shopping, do que restaurante, do que praia, por exemplo. A escola ela tem uma ação benéfica, né, para a sociedade, que a gente não, e especialmente para crianças mais pobres, né, essa falta da escola pode ser ainda muito pior, né? Agora, certamente, eu já vi lugares na Europa, se não me engano, que tinham liberado a escola, né, e voltaram atrás, né? Agora já estão proibindo de novo, né? Então, assim, minha decisão seria que a escola, né, se eu proibir, a escola seria minha última proibição, né, a minha última coisa a proibir seria o último nível de proibição, após escola, e na hora de liberar também seria uma das primeiras coisas que eu consideraria liberar, antes do que shopping, por exemplo. Eu sei que shopping e outros comércios têm um peso econômico grande, né? Mas é aquilo, a gente tem que sempre fazer um trade-off, né? Quanto mais a gente libera, mais risco a gente tem do vírus, mais risco a gente tem de aumento de hospitalização e morte, e isso também vai ter um impacto econômico. A gente não pode, infelizmente, pensar só no agora, né? Ou só nos próximos dias, próximas semanas. A gente tem que ter uma análise um pouco a longo prazo. Tá? É Entendi. Então, interessante. Porque, como você mesmo disse, a escola é algo que é ainda primordial, ainda tem de não abrir, porque vai muita sociedade no futuro, cara. A universidade, faculdade também, acho que não abrir, se eu não me engano. Não, E, mas por assim, enquanto, diversas universidades eu acho que estão conseguindo ter aulas online. É claro que não é equivalente, em muitos casos, como aulas não online, né? Aula presencial. Eu já vejo que a escola, por ser criança e tal, né, acho que muitas escolas governamentais não têm estrutura para isso,
Isso já é um ponto de atenção que a gente deveria pensar que deveria ter, mas mesmo se a escola tivesse, talvez muitos alunos não teriam esse acesso, né, com internet, com um computador para que faça constantemente conectado, né, muitas até residências que não são adequadas para moradia com saneamento básico, que dirá ter acesso a uma aula online. Então, assim, o Brasil, especialmente, é um país com muitos problemas, né? Então, agora, realmente é curioso pensar por que a escola não voltou, sendo que outros serviços já voltaram, né? É curioso entender esse motivo. Eu não faria dessa É forma. porque eu acho que escola foca mais em pessoas na adolescência, nas crianças, em estudo, basicamente. E acho que eles, tipo, são menos que tem risco, e para evitar isso, tiraram as escolas, sabe? Mas Só antes, fazer estádios, um. essas coisas, tem mais adultos. Aí o pessoal paga, né, para os adultos, mas foca mais nas crianças, idosos e adolescentes, dando a minha opinião. Só acrescentar uma coisa. Minha escola, ela voltou. Só que não é obrigatório. Quem quiser. Sim, quem tá. Sei lá, quem mora talvez com um idoso, né? Que falam assim, um voltou porque as crianças elas transmitem, mas elas não sentem nenhum sintoma. Então, eles Esse, não fizeram obrigatório. ô, Quem João, passa por deixa isso, eu comentar um negócio para você. pode falar. Na Itália, por exemplo, já se tem visto um aumento de doenças autoimunes possivelmente ligadas ao coronavírus, né? Uma doença autoimune que é comum em criança, né? Uma doença autoimune, ela não deixa de ser rara, mas ela é mais comum em criança. É uma doença autoimune de criança chamada doença de Kawasaki, e aumentou muito o número de casos acima do que você esperava normalmente. Então, ligando junto ao coronavírus, né? Então, assim, a gente ainda está aprendendo quais são as sequelas do coronavírus. As crianças podem infectar, o número de mortalidade nas crianças de fato é bem pequeno, mas assim, pode vir outros problemas, né? Não seria o motivo da gente não protegê-las, mas é aquilo, eu ainda vejo escola como um serviço essencial, né? Mesmo pesando esse Eu risco também, e também. benefício, eu vejo escola como um serviço essencial muito mais do que outras coisas, do que coisas que tem. Não entendi o motivo das nossas escolas estarem outros serviços já. Quem também estava bem, né? Continuava. E quem não estava, ia. Eu tinha aula mais. E fazer ele ter aula online, algum tipo de atividade online, por mais que não fosse ideal, porque a criança, dependendo da idade, não vai conseguir ter essa atenção. Já comecei uma expectativa de sair disso, né? De forma definitiva, talvez, né? Vamos ver quanto a vacina vai ser eficaz
no mundo real, né? Porque às vezes ela não tem a mesma eficácia do estudo. Entendi, entendi. Tem alguma aí que minha pauta já acabou. Uma pergunta aí, Pedro? Bom, basicamente a pauta já não tem mais nenhuma pergunta. Vamos encerrar por aqui. Então vamos encerrar? Tá bom. Agradeço aí, Felipe. Agradecemos a Felipe Nogueira. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Espero ter sido claro nas minhas respostas e ter contribuído com o podcast. Sucesso. Bom, sigam Tem Felipe alguma rede Nogueira para pelo te Instagram, encontrar? via Twitter. Eu já tô divulgando ele, já posso falar aqui que eu conheço o bichinho. Twitter é melhor. Meu Instagram tá mais para um outro hobby que eu tenho, que é café. Então ainda não. Divulgação científica eu tenho deixado no Twitter. Então tá. Nessa parte, o gravador meio que deu um defeito. A gente não entendeu porquê, mas tudo bem. Eu vou continuar o que eu estava falando. Sigam pelo menos o Twitter do Felipe Nogueira. O link vai estar aqui na descrição, junto com nossos canais no YouTube. Neste canal, deem like, se inscrevam no canal e ativem o sino para receber novas notificações de vídeos. Em breve teremos mais uma entrevista aqui. Eu não vou dizer, só digo que em breve uma nova entrevista. E é isso, pessoal. Falou, fui.